30, o salmista disse assim, ó: eu te exaltarei, verso em diante, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. O Senhor, Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Amém? Então aqui o salmista disse que ele exaltaria, não é, a Deus, porque o Senhor havia livrado ele de muita coisa. A gente ouve muito por aí, Deus é o Deus do livramento, e realmente a Bíblia fala. Ele aqui começa no verso 1, Salmo 30, né, falando sobre que ele exaltaria o Senhor, porque o Senhor livraria ele, ou o Senhor já livrava ele, né? Porque tu me livraste, ou seja, Deus já havia livrado, mas com certeza Deus ia continuar concedendo o livramento, né? E Deus também não permitiu que os seus inimigos se regozijassem contra ele. Olha só, então Deus, ele nos protege para que os nossos inimigos não se alegrem contra nós, por meio de suas maldades que eles querem fazer, não é, a nós. Então, uma coisa que Deus faz, ele não deixa os inimigos triunfarem sobre nós, não é? Se regozijarem, se alegrarem, né? Porque ele livra, nesse sentido. E ele diz também no verso 2: ó Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Ou seja, ele clamou a Deus para que Deus o socorresse e Deus sarou ele. Então Deus também, além de livrar, ele sara, ele cura, restaura. Então o salmista, ele tinha experiência com Deus. Ele disse que da cova o Senhor fez subir a sua alma. Preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Olha só que interessante que ele disse aqui: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Ou seja, ele estava correndo um grande perigo de morte, de descer a sepultura, a cova, e Deus fez da cova subir a sua alma, não é? E preservou a sua vida para que ele não morresse, não descesse a sepultura. Então Deus nos livra até da morte, dos laços da morte, né? Às vezes tem alguém querendo nos matar, como no caso do salmista, e Deus, se não for a nossa hora, Deus vai livrar mesmo. Porque a nossa vida está na mão de Deus, não está na mão de homem nenhum. A vida de quem crê em Deus está na mão de Deus. Quem determina o que vai acontecer com quem crê em Deus é Deus. E aí no versículo de número 4, ele continua dizendo: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Quer dizer, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, agradecei, rendei ações de graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Uma coisa que a gente aprende muito na Bíblia é gratidão, agradecer, louvar, porque Deus realmente tem feito por nós, assim como ele fez, né, pelo salmista. Ele faz por nós também o bem. Dai graças ao seu santo nome. E no verso 5 ele diz, porque não passa de um momento a sua ira. Ou seja, Deus não fica irado todo o tempo, não é? O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, uma coisa muito importante que nós encontramos aqui no Salmo 30 é que Deus, ele não fica irado todo o tempo. A Bíblia fala que Deus se ira? Fala. Deus se ira com o quê e por quê? Com a desobediência das pessoas, não é? Com as maldades feitas pelos homens na terra. Então isso a Bíblia fala que faz com que Deus fique irado. Até porque Deus não vai ver o mal e vai ficar satisfeito.
Ninguém vê o mal e fica satisfeito. Só uma pessoa que é realmente má. Mas Deus, por ser o Deus santo e poderoso, quando Ele vê o mal, Ele se ira na terra, né? O mal sendo praticado desenfreadamente pelos homens. Então Deus fica irado. Mas a ira, ela não conduz a Deus por todo o tempo. A ira vem, mas ela vai. Deus fica irado só por um momento, não é? O seu favor dura a vida inteira. Ou seja, o favor de Deus para conosco dura a vida inteira. Para quem crê nele. O salmista, cria nele. Então o favor de Deus, a graça de Deus, que é um favor imerecido que nós não merecemos, dura, não é, a vida inteira, para nós. Aí no final do versículo: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então a pessoa, às vezes ela passa uma noite ali triste, às vezes chora, mas quando ela crê, ela já amanhece alegre. Agora o anoitecer aqui, não é? Quando fala assim, no verso 5, parte final: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes, a pessoa pode ter um dia ou uma noite, pode ser um grande perigo na vida de uma pessoa. Talvez a pessoa pode ter um sofrimento ali que pode durar anos, meses, semanas, dias. Esse anoitecer aqui pode ser uma noite literal ou pode ser um período extenso, não é? Mas Deus não vai permitir que essa pessoa seja consumida por essa noite de tristeza, por esse tempo de tristeza, de lágrimas. Ele vai fazer com que venha a alegria na vida de quem crê. Então a importância de nós crermos em Deus. Por isso precisamos de crer de todo o coração no nosso Senhor. Crer sem vacilar, não é? Olha só o que está no verso 6. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Então, ele dizia na sua prosperidade, quando ele estava bem: eu jamais vou ficar abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Então Deus, ele voltou o rosto para ele, ele ficou conturbado, porque Deus é rosto. Às vezes ele age e com o olhar de Deus, com uma ação de Deus, Deus pode conturbar, Deus pode abençoar, porque Deus, ele pode fazer a coisa melhorar muito ou piorar muito. A Bíblia fala isso em muitas passagens, não é? Aí no versículo de número 7, olha só, o Salmo 30: tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. O versículo que eu li, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Então o que ele fez? Clamou e implorou a Deus, não é? Verso 9: que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade? Então o salmista falando, na morte não há louvor para Deus, no modo de pensar com relação à vida. A pessoa morreu em vida ela não vai louvar mais, né? Aí no versículo de número 10 do Salmo 30: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Pedindo a Deus que ajudasse ele, que socorresse ele. Verso 11: converteste o meu pranto em folguedo. Ou seja, o pranto dele, o sofrimento dele em dia de festa, né? Tiraste o meu pano de saco
e me cingiste de alegria. Quer dizer, Deus mudou a situação triste dele, de uma situação triste para uma situação de alegria. Então é uma coisa que Deus faz também. Ele tira a tristeza e coloca a alegria. Cada caso é um caso, né? Então tem o seu período. No caso do salmista aqui, Deus fez isso em meio à dor dele, os problemas dele. Deus mudou o quadro da vida dele, né? No verso 12: para que o meu espírito, Deus fez isso para isso, ó, te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Então, para que Deus mudou a história dele? De uma história triste, de um momento triste para um momento de alegria, para que ele louvasse a Deus, né? Para que ele agradecesse a Deus para sempre. Termina assim o salmo, né? Então nós temos que estar gratos ao Senhor para, não é por um período, né?